Shabbat Shalom, uma alegria muito grande estar aqui. E é uma força espiritual muito forte nesse lugar. A gente começar a palavra só com esses cânticos, né? Começou muito bem com Lechadodik, uma canção que no Kabbalat Shabbat eu e minha esposa sempre gostamos de cantar, só que eu canto muito mal, né? Eu canto muito mal, né? Mas minha esposa canta bem, mas é tímida. Mas eu canto muito mal e fico muito feliz porque a presença do Eterno está nesse lugar. Ela acabou de falar sobre a Ahavá, né, que é a palavra hebraica para amor, e a Ahavá, que significa amor na guiamátria, possui um valor numérico de 13. E um amor muito grande é um amor em porção dupla, ou seja, 13 vezes 2, 13 mais 13, temos a palavra 26. Ahavá mais Ahavá, um amor grande, 13 mais 13, 26, que é exatamente o valor numérico de Hashem, Yud, Re, Vav, Re. Então isso mostra que o Eterno, ele é um Pai com um amor muito grande, e eu sei que esse amor de Hashem está aqui, neste lugar. Esses cânticos realmente já começaram a tocando o meu coração, e eu tenho certeza que o coração de todos nós. Bem, hoje, o tema que me foi incumbido de tratar na manhã de hoje, eu estou muito feliz com a presença de várias pessoas que eu não conheço e pessoas que eu conheci rapidamente, mas fiquei com uma alegria muito grande no coração de conhecer pessoas fantásticas, e é justamente a Ahavá, esse amor do Eterno que nos une. Mas o tema que me foi encomendado seria falar sobre as características históricas dos discípulos de Yeshua no primeiro século. Isso é uma questão muito interessante porque Yeshua, conhecido no mundo, né, ocidental como Jesus, ele teve discípulos, só que com base nas lições dele, várias e várias religiões surgiram. Existem mais de 10.000 denominações cristãs, aqui no Brasil milhares, às vezes com doutrinas totalmente diferentes e contraditórias entre si, todas usando o seguinte: não, nós seguimos Yeshua, nós seguimos Jesus, e às vezes com informações totalmente antagônicas entre si. E daí nossa missão de hoje, eu vou tentar aqui no limite temporal, é fazer algum resumo de acordo com alguns testemunhos históricos sobre o que ele ensinou e sobre o que os seus discípulos realmente pensavam. E como procurador da República, eu sou um homem que trabalho com provas, né? Em um processo judicial você tem que provar. Eu trouxe depoimentos históricos sobre o pensamento original dos primeiros discípulos. E é um momento muito propício esse congresso, porque eu creio que nós estamos vivendo o que os profetas chamaram de Aharit Hayamim. Nós estamos vivendo os últimos dias. Eu creio que esse mundo também não tem muito tempo de duração até o Olam Rabá, até o mundo vindouro. E eu creio que nós estamos vivendo um tempo mais emocionante da história. Por que eu acho que é o tempo mais emocionante? Porque os profetas de Israel falaram também de uma grande apostasia que viria. O deputado aqui citou que estamos voltando um pouco para Sodoma. Eu creio que nós estamos vivendo um momento em que as trevas, elas estão avançando, a apostasia, ela está crescendo, mas ao mesmo tempo, eu creio que Hashem, ele plantou aqui na terra uns focos de luz. Ele plantou um remanescente fiel, um xerito, que foi até o nome do congresso, né, em Bogotá. O Eterno criou um focos de luz para fazer resistência a esse período das trevas. Então, nós vamos estudar as características históricas dos discípulos e a nossa ideia é trazermos base para que tenhamos um futuro melhor. Como diz o rabino Jonathan Sachs, pela ação nossa hoje e no futuro, nós podemos resgatar também o passado. Então a ideia é resgatarmos esse passado. Então, a primeira característica histórica dos discípulos de Yeshua, e eu vou depois citar aqui fontes comprovando, os discípulos de Yeshua, eles
originariamente, eles não eram conhecidos como cristãos. Eles eram conhecidos como nazarenos, né? Em hebraico, na época, antigo Netzarim, que significa nazarenos, que vem de Netzer, que é ramo, broto. E no quarto século, um autor cristão chamado de Epifânio de Salamina. Epifânio de Salamina foi um autor no quarto século, e ele fala sobre os discípulos judeus de Yeshua, que era uma linhagem que vinha desde o primeiro ao quarto século, e na obra Panarion, no capítulo 29, ele diz que esses sectários, já que ele era cristão, ele fala até com certo desdém dos judeus. Ele fala, esses sectários que eram judeus, eles não se chamam de cristãos. Olha, eles não se chamam de cristãos, mas sim de nazarenos. E por que ele usou isso? Porque já no quarto século, já começou a haver uma divisão entre o cristianismo, que foi uma religião que foi institucionalizada com o passar dos séculos, e o judaísmo. Os judeus que seguiam Yeshua, eles eram judeus, continuaram judeus. E se você perguntasse qual é a sua religião, a sua religião é judaísmo. Guardavam Shabat, guardavam Torá, tinham alimentação kasher, cantavam em hebraico, falavam hebraico. Só que, com o passar do tempo, o número de gentios começou a crescer, e isso daí é uma questão matemática, que a maioria às vezes termina prevalecendo. Já que a maioria era gentílica, com o passar do tempo, e não tem como falar essa evolução histórica pela limitação temporal, mas com o passar do tempo o cristianismo ele se institucionalizou como religião, mas os discípulos de Yeshua permaneceram judeus, e Epifânio fala, né, que eles se chamavam de nazarenos e eles não se denominavam cristãos, não que eles tivessem raiva, ódio nem nada, mas justamente para haver uma distinção. Uma distinção entre aqueles que seguiam o judaísmo e o cristianismo. Então essa é a primeira característica. Os discípulos de Yeshua permaneceram judeus e a religião deles era o judaísmo. E na obra Panarion, Epifânio de Salamina, só para vocês entenderem, Epifânio ele fala até com um tom de crítica, que ele é um gentio cristão, ele tinha até um pensamento muito antissemita. Então nesse livro ele fala para criticar os judeus, mas quando ele fala para criticar, nós já sabemos o que os judeus pensavam. Então é uma obra de crítica, mas nos traz esse background histórico. Uma outra coisa interessante, à luz da história que nós podemos ver, é que esses discípulos, eles acreditavam que Yeshua é o Mashiach, é o Messias, que tinha vindo e que depois ele iria retornar. Ou seja, sempre existiram judeus que seguiam a religião judaica, mas criam que Yeshua é o Mashiach de acordo com uma visão judaica, não com uma visão cristã, o que às vezes causa muita confusão com judeus que não creem em Yeshua, é que eles acham que alguém que crê em Yeshua necessariamente será contra a Torá, será contra o Shabat, será contra a alimentação kasher, e não. Na verdade, eles eram judeus e criam que Yeshua era o Messias. No quarto século, Jerônimo, que é considerado um dos pais da igreja do cristianismo, Jerônimo escreveu: os nazarenos, eles aceitam o Messias de tal maneira que eles continuam observando a Torá. Ou seja, mostrando que a base da religião deles sempre foi a Torá. Só para vocês... isso já voltando aqui no tempo, mas até uma coisa interessante, eu já estive num campo de concentração na República Tcheca, chamado Terezín, e eu já estive lá, e é interessante porque no Museu Judaico há uma Maguen David, uma estrela de Davi, e há uma cruz. Eu falei, mas uma cruz num cemitério judaico?
eu não entendi por que havia uma cruz do lado, gigantesca a Maguém Davi e a cruz. E daí eu conversando, fui pesquisar, eu descobri o seguinte, que naquele campo havia judeus que não criam em Yeshua e haviam judeus que criam em Yeshua, mas eles no campo de concentração guardavam o Shabat, faziam Pessah, faziam as práticas, cantavam em hebraico. Então eu aprendi até uma coisa interessante que muito tocou meu coração, que às vezes nós podemos ter até algumas diferenças de crença, mas quando a perseguição chega para o povo de Israel, não importa se você crê ou não em Yeshua. Se alguém quer fazer um atentado terrorista, se alguém quer perseguir um judeu, se alguém quer levar para o campo de concentração, não importa se você é um judeu religioso, se você é um judeu ateu, porque existe, se você é um judeu budista, se você é um judeu secular, na verdade a perseguição chega para todos. E aí Jerônimo, no IV século, ele atesta que o livro de fé desses judeus era a Torá. Epifânio de Salamina, também no IV século, ele corrobora, ele confirma esta ideia, dizendo o seguinte, que os discípulos de Yeshua, ele fala assim, eles não têm nada de diferente dos demais judeus. Eles proclamam a Torá e eles têm um estilo de vida judaico. A única diferença é que eles creem no Messias, mas o resto seria tudo igual em termos de religião. Então isso é uma característica. E por que nós, a ideia de hoje é resgatarmos uma história que às vezes o cristianismo não conta? Porque nós temos que entender qual é a origem, qual é o fundamento da fé original dos primeiros discípulos. Se para mim e para muitos de vocês isso pode ser algo óbvio, mas isso às vezes não é óbvio para tantas e tantas pessoas. Uma coisa interessante também, que há registros históricos, é que esses discípulos originais, eles achavam que Yeshua era o filho de Elohim. Filho de Elohim, filho de Deus, não no conceito que nós entendemos que todo mundo é filho de Deus. Porque filho de Deus, eu posso falar, não, você é, eu sou. Mas eles tinham um conceito diferente, que Yeshua, ele foi um homem, tanto é que ele sentiu dor, fome, ele morreu, ele foi um homem comum, mas o espírito dele não era um espírito comum, era um espírito do eterno agindo nele. Por quê? Porque isso dá o conceito do Messias divino, porque no livro de Daniel, capítulo 7, versos 11 a 14, Daniel, capítulo 7, versos 11 a 14, é dito que existe um filho do homem que está junto do ancião de dias, e esse filho do homem que está nas regiões celestiais, todas as línguas, todos os povos, todos irão ter que se curvar perante ele. Então a questão é a seguinte, até o rabino Abarbanel, uma vez ele comentando esse texto, ele ficou perplexo. Ele falou assim, poxa, como o Messias será um homem comum se ele está nos céus e toda língua, todos os povos, todos os joelhos irão se dobrar? Um homem comum não tem esse poder de conseguir fazer isso. Então, é isso que alguns rabinos, e existem vários rabinos ortodoxos que passaram a crer em Yeshua, como que eles compatibilizam o judaísmo com essa ideia de um Messias divino? A ideia de um Messias divino, ele consta até no próprio livro de Daniel, porque é um filho do homem que já existe desde de priscas eras, desde a eternidade, e todos vão ter que se dobrar perante ele. Um livro que não está na Bíblia, mas é um livro judaico, o livro, o Sefer Hanor, o livro de Enoque. O livro de Enoque também fala de um Messias que ele está assentado em regiões celestiais. Até no próprio Talmud, no Tratado de Sanhedrin, há uma passagem interessante que o Rabino Akiva, ele comentando esse texto de Daniel, nesse texto de Daniel fala o seguinte: então foram postos tronos, no plural, tronos,
E o Rabino Akiva fica perplexo. Olha, o Eterno só tem um trono. Por que foram postos tronos no plural para ele? E o Rabino Akiva diz o seguinte: um trono é do Eterno e o outro trono é do Messias. Ou seja, o Messias assentado em um trono glorioso também. Então, Jerônimo, no quarto século, ele fala o seguinte, que os discípulos de Yeshua, repetindo, Jerônimo, no quarto século, afirma que os discípulos de Yeshua acreditavam que o Messias, ele seria o Filho de Deus. Repito, Filho de Deus num conceito de um Messias divino, que depois eu vou explicar, vou desenvolver um pouco melhor isso, mas só dando uma breve noção, vejam, eu e muitos rabinos que passaram a crer em Yeshua, eu não creio que Yeshua é o Deus que se materializou aqui na Terra, porque se Deus se materializasse aqui na Terra, Deus não pode nem morrer, sentir fome, sede, frio. Mas Yeshua foi um homem comum como eu e você. Ele sentiu fome, dor, frio, ele morreu. Agora, o espírito que atuava nele, o espírito que animava ele, não era um espírito humano. Era o próprio Espírito do Eterno que falava através dele. Isso nós temos paralelos até na Torá, porque muitas vezes Moisés falava para o povo de Israel e era o próprio Eterno que colocava as palavras na boca de Moisés. Bem, uma outra característica histórica é que os discípulos de Yeshua, e Jerônimo também fala isso, que os discípulos de Yeshua, eles acreditavam que Yeshua nasceu de uma virgem, que houve um nascimento virginal. Só que veja, isso não tem nada a ver com o conceito católico de Virgem Maria. Fala do nascimento virginal de Yeshua, as pessoas pensam no conceito de Virgem Maria, que não tem nada a ver. Por que eles criam no nascimento virginal? Vejam só, na verdade, todas as matriarcas de Israel, pela Torá, elas eram estéreis. E todos os patriarcas de Israel, eles tiveram um nascimento que? Sobrenatural. Todas. As matriarcas na Torá, elas eram estéreis. E um autor judeu, historiador chamado Alfred Adersheim, ele escreve o seguinte, ele fala que o Messias, ele é uma maximização de tudo que ocorreu no passado. Então a questão é, as matriarcas eram estéreis. Sará, para gerar Isaac, ela tinha 90 anos de idade. É impossível uma mulher de 90 anos de idade gerar um filho, mas ela gerou. Então esse autor judeu, Alfred Adersheim, ele diz o seguinte, o que acontece com o Messias? O Messias é uma maximização de coisas que aconteceram no passado. No passado, uma mulher de 90 anos deu à luz. É um milagre. O que o próprio Eterno faz? No futuro eu vou fazer que uma virgem ela possa conceber. Ou seja, eu vou fazer um milagre paralelo. Eu vou fazer um milagre paralelo. Então, na verdade, isso é uma crença judaica. Existe até um livro cabalístico que não é muito famoso, mas ele é citado pelo professor Moshe Idel, da Universidade Hebraica de Jerusalém. Existe um livro chamado Sefer HaMeshiv, que é um livro cabalístico, que é um livro ortodoxo, um livro que quem escreveu não crê em Yeshua, mas esse próprio livro do judaísmo ortodoxo fala que o Messias nasceria de uma virgem. Para quê? Para ser uma continuação do milagre das matriarcas. Então, ou seja, na própria Kabbalah, isso não é unânime, mas existe também um conceito de que o Messias tem que ser alguém que vai ter um nascimento especial para provar que ele é o Messias. E uma coisa até interessante, que o texto de Mateus 1:23, ele fala que o Messias nasceria de uma virgem, e usa a palavra hebraica betulá, que é virgem. Só que Isaías 7,14, quando vai falar que a virgem dará luz, usa a palavra hebraica alma,
que é uma moça, uma jovem, uma donzela. E alguém poderia pensar, mas Isaías falou uma donzela dar à luz. Mas naquele tempo, gente, uma donzela que não se casou, ela era necessariamente virgem. Até hoje, geralmente os casais ortodoxos, a moça é virgem e ela se casa. E uma prova disso é que na Septuaginta, que é a tradução grega, a tradução da Torá em hebraico para o grego, que foi feita por rabinos. Então a Septuaginta, em Isaías 7,14, ela usa a palavra grega parthenos, que significa virgem. Então vejam só, isso é interessante, o Talmud diz que a Septuaginta foi traduzida por rabinos, que traduziram do hebraico para o grego. Isso é um fato. Os rabinos, quando foram traduzir Isaías, séculos antes de Yeshua, os rabinos usaram a palavra parthenos, dizendo que uma virgem daria à luz. Ou seja, não fui eu que coloquei virgem, ou seja, às vezes eu até já falei assim, não, se você quer discordar, você teria que discordar dos rabinos que 3, 4 séculos antes da Era Comum, eles usaram o termo em Isaías 7,14, que uma parthenos, uma virgem, ela daria à luz. Uma outra característica, e aí, por questões de tempo eu não vou ler todas, mas tanto Jerônimo, no 4º século, como Epifânio de Salamina, como Irineu de Lyon, que são os principais, todos eles falam que os discípulos judeus, eles guardavam a Torá. Só um trecho, Jerônimo diz, eles continuam observando a Torá. Epifânio diz, eles guardam a Torá na forma judaica, e eles praticam a Torá, a Brit Milá, a circuncisão, o Shabat e todo o resto. E ele diz assim, é por isso que eles não concordam com os cristãos. Então, eles são judeus que guardam Shabat, Brit Milá, circuncisão, tudo, e é por isso que eles não concordam. Porque a gente sabe que o cristianismo, o dia é o domingo, as festas são outras festas, etc. E isso é uma prova histórica, eu estou citando. A Torá diz, né, que a verdade é estabelecida com 2 ou mais testemunhas. Por isso que eu citei 3, Jerônimo, Epifânio e Irineu. Então, se a verdade é estabelecida com 2 ou mais testemunhas, aqui eu tenho 3 testemunhas. E interessante que eu peguei as testemunhas criticando os judeus. Então é legal porque para mostrar que até com os que criticavam, nós temos a verdade consignada historicamente. Uma coisa interessante que Irineu de Lyon fala, ele diz até o seguinte, que eles guardavam a Torá, mas eles guardavam também, ele diz, os costumes judaicos, que não estão escritos na Torá. Então é interessante que os discípulos de Yeshua guardavam costumes judaicos que não estavam escritos. Isso é muito interessante porque o cristianismo tem um princípio que veio de Lutero, sola scriptura, que é eu só vou seguir o que está escrito. E o judaísmo crê em coisas que estão escritas, mas também numa tradição oral. Então, por exemplo, acender as velas de Shabat. Isso não está escrito expressamente na Torá, mas isso é uma tradição judaica, né? Até o cantar o Lerradodi, isso é uma tradição judaica. O Lerradodi, no 1º século, os discípulos de Yeshua não cantavam, que surgiu na Idade Média. Mas o que eu quero dizer é que existem músicas, você tem o livro de Salmos, né? Ou seja, por que hoje a gente canta Lerradodi? Porque a tradição judaica ela vai se passando por século, vão sendo criadas novas canções, como uma música já medieval, também um poema, Yedid Nefesh, uma música lindíssima, que vão sendo acrescentadas. Então, eles guardavam a tradição judaica. Isso é muito interessante falar aqui nesse congresso, porque muitas pessoas que começam a se aproximar de judaísmo messiânico, nazareno, de Yeshua, vêm do cristianismo.
e daí a pessoa tem uma visão de que não existe nenhum tipo de tradição a ser seguida. E daí isso é perigoso, que daí a pessoa fala, onde está escrito que eu tenho que acender as velas do Shabat? Onde está escrito sobre Kippá? Onde está escrito que você vai cantar Lechadodi? Não está escrito em lugar nenhum. Agora, eu vou falar uma coisa, toda a tradição judaica aponta para Mashiach. A própria música Lechadodi, que eu estou citando aqui, no final dela ela fala que vem Ben Partzi, que é o Messias, filho de Pérez, que é um descendente de Shai, né, em português Jessé, que Shai dele descendeu o rei Davi e vai virar o Messias. Então, você crendo ou não em Yeshua, isso você pode crer ou não crer, mas fato é, o Messias será descendente de Davi, descendente de Shai, descendente de Pérez. Então, a música Lechadodi, ela é uma música profundamente messiânica. Um outro exemplo é que Lechadodi está falando do Shabat, mas vários rabinos cabalistas, como Arizal também, em Sefat, comentou dizendo o seguinte, que o Shabat, do Lechadodi, é um gostinho do Shabat Hagadol, do grande sábado, que é o sábado da era messiânica, do Olam Rabá, do mundo vindouro. Então, cantar Lechadodi é guardar esse Shabat presente, mas com olhos no futuro, de um mundo melhor que a Hashem está preparando para todos nós. Então isso é muito importante, porque existem tradições judaicas maravilhosas. Por exemplo, na Bíblia não está escrito que você deve orar 3 vezes ao dia, fazer o Shacharit, Mincha e Arvit, ou Mariv, mas isso é uma tradição judaica maravilhosa, você orar 3 vezes ao dia. A tradição de você estudar a Torá, de você estudar textos das Escrituras. Então, muita gente que às vezes começa com esse movimento messiânico, que às vezes não é judeu, às vezes tem um certo preconceito contra a tradição judaica, mas as tradições judaicas, de um modo geral, existem tradições maravilhosas. E uma outra prova aqui para prosseguir, mas Eusébio de Cesareia, ele escreveu um livro chamado História Eclesiástica, e ele cita um autor do 1º século chamado Egésipo. Esse Egésipo, ele escreveu uma obra chamada Memórias. Só que essa obra se perdeu, ela foi destruída porque ele era judeu, houve uma grande perseguição e destruíram os livros. Mas Eusébio de Cesareia, ele tinha fragmentos e ele cita Egésipo, que era um judeu. Egésipo era um nome, né, latinizado dele. Mas Egésipo fala que os discípulos judeus guardavam uma tradição judaica não escrita. Não escrita. Um texto até da Bíblia para comprovar isso que eu estou falando, até Shaul, conhecido, né, no mundo gentílico como Paulo, todo mundo fala, Paulo, ele virou cristão, ele largou o judaísmo e tal. Olha só o que Paulo fala em Atos 28, 17. Ele diz assim, 3 dias depois ele convocou os judeus, os principais, e quando se reuniram ele lhes disse, irmãos, eu não fiz nada contra o povo judeu, e eu não fiz nada contra os costumes dos nossos pais. Ou seja, Shaul, que o cristão fala que ele virou cristão e abandonou o judaísmo, ele fala que ele nunca fez nada contra o povo de Israel, e ele nunca... Veja, alguém que fala eu nunca fiz nada contra os costumes judaicos é alguém que tem uma vida de prática judaica. A prática judaica não é um discurso, mas você vive, é uma vida de costumes judaicos, ok? Uma outra característica também, vejam, que o cristianismo geralmente fala, o judeu tem que esquecer tudo, tem que esquecer até a Brit Milá, a circuncisão, porque o batismo substituiu a circuncisão. Vejam, para o judeu, a Torá determina a Brit Milá no 8º dia, que é a circuncisão. Tanto Epifânio de Salamina como Irineu de Lyon, eles falam aqui que os discípulos judeus, continuaram praticando a circuncisão.
E é interessante que eles falam até com desdém. Eles continuaram praticando, mas você veja que não há nada novo debaixo do sol. Em Hanukkah, que a gente acabou de celebrar agora, Antíoco Epifânio, uma das primeiras coisas que ele fez era proibir a circuncisão. E quem fizesse a circuncisão, às vezes ele executava a mãe e o filho, enforcava a mãe e o recém-nascido. Então, a circuncisão, que é um sinal da aliança do Eterno com o povo de Israel, sempre os pagãos foram contra isso. E, sem desmerecer esses autores cristãos, que o objetivo não é atacar ninguém, mas a questão é, quem era judeu sempre continuou fazendo a circuncisão, porque isso é um sinal da aliança, né? Tal como o Shabat também é um sinal da aliança. A canção Veshamuru do Shabat fala que é um sinal, né, Berit Olam, da aliança eterna. Uma outra característica, aí vai controlando o tempo, tá? Que às vezes eu posso esquecer, eu esqueci, mas... Bem, uma outra característica deles era o seguinte: o mundo ocidental, eu vou entrar num assunto que é muito polêmico, eu estou escrevendo um livro, um novo livro, tem mais de 600 páginas sobre esse tema que eu pretendo lançar nesse ano. É um assunto muito polêmico, então eu não quero entrar aqui porque teria que estudar em 600 páginas. Mas uma coisa interessante é o seguinte: sempre, e até nos movimentos messiânicos, eu não critico, todo mundo foi instruído que o Novo Testamento foi escrito em grego. Todo mundo sempre aprendeu isso. Por quê? Porque em grego nós temos o maior número de manuscritos estão em grego. Todo mundo sempre aprendeu isso. Agora vejam só, uma questão de lógica, nem está aqui no meu script. Os judeus no primeiro século, eles falavam hebraico e eles falavam aramaico. Aramaico é a língua do Targum, é o aramaico. Na Guemará há muita coisa em aramaico, existem vários midrashim em aramaico. Na própria Idade Média, o Zohar, a obra-prima da Kabbalah, é escrita em aramaico. Eles falavam hebraico e falavam aramaico. A questão é assim: Keifá, que foi um simples pescador, como que ele poderia escrever fluentemente em grego, que não era uma língua nativa do povo de Israel? E uma prova, eu cito várias provas no livro que eu estou escrevendo, mas uma prova é a seguinte: Flávio Josefo foi um grande intelectual do primeiro século, foi um dos maiores intelectuais. E Flávio Josefo, ele morou muito tempo em Roma, morou em países de língua grega, e na obra que ele escreveu, que é muito famosa, ele diz assim: eu não escrevi em grego, porque mesmo morando em países de língua grega, eu não me sentia à vontade de escrever em uma língua que não era minha. Seria a mesma coisa se o pastor Hugo escreveu um livro, fala assim: Sadoc, ele escreveu em chinês, em japonês ou em espanhol? Espanhol, poxa, eu não vou nem ter dúvidas. Isso é uma coisa intuitiva. A tendência a escrever na sua própria língua materna. Então, por exemplo, os simples de Jeová, alguns eram pescadores, e falam, como os simples pescadores teriam uma fluência em uma língua? E daí eu cito várias provas, mas uma coisa interessante aqui, que tanto Epifânio de Salamina quanto Eusébio de Cesareia, eles citam a existência de manuscritos em hebraico e manuscritos em aramaico do Novo Testamento, principalmente em aramaico. E alguém vai falar, mas por que os manuscritos em hebraico, pelo menos em hebraico, nós não sabemos hoje onde estão? Por uma seguinte questão: nós sabemos, né, que quando houve a revolta de Bar Korba, antes, com a destruição do templo em 70, que já destruiu muita coisa, e depois com Bar Korba, que é entre 132 e 135, desde a destruição do templo até lá, muitas coisas judaicas foram destruídas. A própria menorá foi levada para Roma. Muita coisa desapareceu. Então os manuscritos hebraicos sumiram. Agora, os manuscritos em aramaico, existem milhares de exemplares até hoje. Por quê?
porque vários judeus foram morar em outros países. E daí eles levaram esses manuscritos para países em que não houve perseguição e eles preservaram. Só para vocês terem uma ideia, na Rússia, um país que ninguém dá nada, Índia, a Índia tem um dos maiores repositórios de manuscritos em aramaico. Por quê? Um dia eu fiquei pensando, por que Índia? Eu falei, pô, acho que a perseguição é tão grande, vamos para bem longe. Lá na Índia, sei lá no Nepal, ninguém vai vir achar, né? Então, foram longe. E o que acontece? Existem vários e vários manuscritos com um tom, é interessante, com um tom tipicamente semita. A própria linguagem é uma linguagem semita. Então é muito interessante que Epifânio e Eusébio, eles falam sobre isso. E eles falam assim, olha, eles não usam manuscritos em grego, eles usam até esses manuscritos em aramaico, citam às vezes o siríaco, que o siríaco na época era um dialeto do aramaico, né? Até porque a Síria é ali do lado, sempre houve uma grande comunidade judaica na Síria. Hoje em dia tem muito problema de guerra com a Síria, mas na antiguidade sempre houve uma comunidade judaica muito forte na Síria. Então, isso é uma característica muito interessante. Esse livro que eu pretendo lançar é contando um pouco dessa história que não foi contada, e daí eu pretendo apresentar, né, um texto em aramaico dos evangelhos, os manuscritos mais antigos, uma transcrição na íntegra, e também eu fiz uma tradução comentada. São mais de 5.000 notas explicativas dos versículos, dos textos. Então, Bezat Hashem, se Hashem me ajudar, isso sairá, né? Bem, uma outra coisa também, que é o último tópico que eu quero tratar aqui, é a seguinte. Não havia também a crença, veja, a gente cita, né, 2 vezes ao dia, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Ouve Israel, o eterno nosso Deus, o eterno é um. Aí vem o cristianismo e fala, ouve cristãos, o eterno é 3. A trindade, 3 pessoas. 3 pessoas. Vejam só, a primeira pessoa a criar uma obra sistemática sobre trindade foi Tertuliano, que viveu entre o ano 160 ao ano 220. Ele criou uma obra, escreveu uma obra chamada Contra Praxeas, em português, em que ele desenvolve a doutrina da trindade. E ele começa a falar que o eterno, eles são 3 pessoas, que você vai encontrar no céu 3, e ele começa a desenvolver isso. Só que é muito interessante que, nesse livro, que eu até quando eu escrevi esse meu primeiro livro, né, que a gente já tem, eu li esse livro inteiro dele, do Tertuliano, nesse próprio livro ele fala assim, os judeus que creem em Yeshua são hereges porque eles não concordam com a minha opinião. Ele chega e ele diz que os judeus não, e eles falam o seguinte, os judeus dizem que Deus é um. Seria o Adonai errado, né? Hashem é um. Eles dizem isso, e daí, mas por que Tertuliano pensa em 3? Dá até para entender. Tertuliano ele veio do paganismo, do politeísmo. O politeísmo, existe Zeus, judeus, existem filhos, existem filhas. Quando você crê num panteão de deuses, e você ouve a expressão Pai, você ouve a expressão Filho, e você vê a expressão Espírito Santo, você percebe o seguinte, você como pagão, ex-pagão, você vai achar que é a mesma coisa. Tanto é que nessa obra ele fala assim, olha, Zeus teve muitos filhos na Grécia. Aí ele chega até a falar assim, o Deus de Israel, Jesus, o Espírito Santo, é a mesma coisa do que Zeus. Ele chega até a falar no livro claramente que é tudo a mesma coisa, que não havia diferença entre eles. E daí ele fala que os judeus não gostavam disso. E é interessante que ele até fala o seguinte, quando ele escreveu essa obra, já que foi a primeira obra sobre trindade, ninguém falava sobre trindade. Ninguém falava sobre isso. Hoje em dia todo mundo já ouviu falar do catolicismo em trindade, mas ninguém sabia o que era aquilo.
Ele, eu não vou ler aqui que é grande, mas ele fala o seguinte: a maioria dos crentes são hereges porque não acreditam na Trindade. Um exemplo até que... é aqui em Belo Horizonte, nós estamos aqui em Belo Horizonte, o Museu da Inquisição aqui. Há uma foto ali do judeu Miguel Serveto, né? O Miguel Serveto foi um judeu que passou a crer em Yeshua, só que ele não acreditava em Trindade. Ele acreditava que Deus é um. E ele escreveu uma obra contra a Trindade. E daí o que aconteceu? A Inquisição o perseguiu, aí ele fugiu para Genebra, falando, não, Genebra eles são protestantes. Então, com os protestantes não vai acontecer nada, que eles são gente boa. A Igreja Católica mata, protestante é gente boa. O que Calvino faz? Mata também. Então ele saiu da igreja, fugiu da Igreja Católica, buscou abrigo na Igreja Protestante e morreu. Veja, morreu por discordar da doutrina da Trindade. Eu quero mostrar aqui, veja, eu sou uma pessoa muito tranquila. Se alguém aqui discordar de mim de alguma forma, eu vou respeitar a sua opinião. Se você até crê em Trindade, eu não vou respeitar. Eu não sou um novo inquisidor que, vamos... Não é isso. Mas eu só estou mostrando que a crença judaica, ela sempre entendeu, e Tertuliano até fala o seguinte, que o Eterno é um só. Só que o Eterno ele pode se manifestar de várias e várias maneiras. O Eterno ele pode se manifestar de maneiras, ele pode se manifestar como se manifestou por Yeshua. Ele pode, que era o Mashiach, que era o Espírito de Yeshua, eu creio que era o Espírito do Eterno ali falando. Muitas vezes o Eterno falava através dos profetas de Israel, eram manifestações, né? Moisés viu aquela sarça ardente. Então o Eterno manifestou como uma sarça ardente. Só que o Eterno é aquela sarça? Não. Às vezes no deserto o Eterno se manifestou como uma coluna de fogo. O Eterno é uma coluna de fogo? Não, mas ele se apresentou como uma coluna. Às vezes ele se apresentava como uma coluna de nuvem. Às vezes ele se apresentava para Eliahu Hanavi, para o profeta Elias, né? Fala que ele estava procurando Hashem, depois veio um vento, uma brisa, e Hashem se manifestou na brisa, no vento. Então o Eterno, ele pode se manifestar como uma coluna de fogo, uma coluna de nuvem, como uma brisa, como uma bat-kol, né, uma voz celestial. E o Messias, de acordo com a minha crença, foi um homem comum, mas o espírito que agia nele não era um espírito tal como o meu, que é falho e imperfeito, um espírito errante. Era o espírito do próprio Eterno guiando as lições. E isso explica o porquê Yeshua morreu. Porque se ele fosse, sei lá, uma materialização de Deus, como alguns pensam, Deus nem pode morrer. Deus nem pode morrer. Isso que causa uma confusão em algumas pessoas. Bem, então vejam só. Até o próprio rabino, né, Yitzhak Shapira, no livro que ele escreveu, há uma frase bem curta que resume isso, que ele fala assim, aí ele está se referindo a Yeshua, ele é uma manifestação do Deus de Israel. Em uma frase, ele dá vários fundamentos também, mas o resumo é assim, ele, Yeshua, é uma manifestação do Deus de Israel, o Deus de Israel falando, né? Por exemplo, o chamado Sermão da Montanha, que na verdade o Sermão da Montanha ali é uma grande aula de Torá, uma grande aula de Torá, o chamado Sermão da Montanha, Mateus 5, e é interessante, na verdade aquilo ali é o quê? É o próprio Eterno trazendo lições explicativas da Torá, e é até interessante porque foi numa montanha, né? Porque Moisés, tal como Moisés recebeu a Torá no monte, na montanha, e Yeshua vem na montanha, que montanha representa também lugar de elevação espiritual, e ele vai ali decodificar a Torá. Bem, para concluir, gente, eu gostaria de dizer o seguinte, a ideia da minha aula, né, hoje, veja que geralmente eu cito muito textos, muita literatura rabínica,
mas hoje eu não citei praticamente nada, eu quis só dar testemunhos históricos. Minha aula hoje não foi de Bíblia, não foi de nada, foi pegar testemunhos históricos. Mas eu vejo o seguinte: nós temos que estudar o passado, nós temos que estudar os antigos, para quê? Para nós moldarmos o nosso comportamento hoje. Estudar o passado não é estudar o passado para saber o passado apenas e ponto final. Nós estudamos o passado para nós transformarmos o nosso caráter. Uma vez um rabino conhecido como Tzemach Tzedek, ele chegou para o Alter Rebbe e perguntou o seguinte: qual é a essência da Hassidut? Hassidut, geralmente em português traduzido como piedade. Qual é a essência da Hassidut, do Hassidismo? E ele deu uma resposta brilhante, a meu ver, que ele falou o seguinte: o judaísmo só existe para mudar o nosso caráter. Se o judaísmo não mudar o caráter de alguém, é uma religião que não está servindo para nada. Isso é um fato. Se a religião em si não nos tornar um ser humano melhor, que ama o próximo, que estende a mão, que faz o bem, a qualquer religião que não transforma o nosso caráter para nós amarmos o próximo, crescermos espiritualmente, isso é vão, independentemente do nome da religião. Então eu digo o seguinte, e finalizo, a palavra talmid em hebraico, que geralmente se traduz como discípulo, mas ela tem um conceito metafísico interessante, que discípulo é aquele que se parece com o mestre. Não é um aluno comum que é só para aprender intelectualmente. O discípulo, ele tem que se parecer com o mestre. Eu deixo a seguinte reflexão: será que nós estamos buscando parecermos com Yeshua? Será que nós estamos amando o próximo, como está na Torá, amarás o próximo como a ti mesmo? Será que nós estamos amando o próximo? Será que nossa luz ela está brilhando? Será que nós realmente temos sido motivo de bênção na vida das pessoas? Será que os nossos atos aqui na terra, esses atos dignificam Yeshua? Será que nós estamos reluzindo o brilho daquele que é chamado de a luz do mundo? Então que nós possamos olharmos para as lições de Yeshua, de amor ao próximo, de compaixão, de estendermos a mão para as pessoas. Porque eu quero concluir com isso. Até esse estudo histórico não é um estudo por si mesmo. É que nós temos que olhar o passado para mudarmos o nosso comportamento no presente. E aí sim, eu creio que nós estaremos lançando várias e várias sementes. E essas sementes, elas irão frutificar na vida de várias e várias pessoas. E eu creio que nós vamos ter uma colheita muito boa no mundo vindouro. Então que o Eterno abençoe e guarde todos vocês, que nós possamos termos essa visão que a lua, ela não tem uma luz própria. A luz, ela reflete a luz do sol. A lua não brilha por si própria, ela reflete a luz do sol. Que nós venhamos a refletir a luz de Deus, a luz de Hashem, na vida daqueles que estão em trevas, com amor, com compaixão, com shalom, e sendo pessoas melhores em um mundo que precisa de pessoas que façam a diferença. Que você e eu possamos fazer essa diferença. Amém. Amém. Shalom, shalom.